Salve, salve, turma! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Chame Gente. Meu nome é Gabi Seixas, eu tô aqui hoje com o produtor cultural do Instituto Arte no DIC, Felipe. Bem-vindo aí. Beleza, pessoal? E tô aqui também com o Zé Virgílio, fundador do Instituto Arte no DIC. Já trabalhou com o Olodum, com a Ivete Sangalo, é produtor cultural também. Bem-vindo, Zé. Olá, obrigado pelo convite, Gabi, Felipe. E vamos aí conversar, né, trocar uma ideia a respeito das coisas da vida. Bora. Vamos começar um pouquinho sobre o Instituto, Zé. O Instituto está fazendo esse ano 21 anos. Já está estabilizado aqui, com credibilidade, é uma política social bem feita. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse processo. Como é que foi aceitar esse desafio? Como é que você acabou aqui em Santos, Zé? Olha, Começou aqui em Santos, sim, na verdade. Na verdade, é o seguinte, eu pauto assim minhas coisas, minha vida, eu acho que tudo não acontece por acaso, né? Uhum. Em 98, eu me lembro que eu ainda estava na época lá do Olodum, e nós passamos entre 6 e 8 meses em Buenos Aires, né? Foi uma construção naquela época porque teve os primeiros shows que o Olodum nunca tinha ido, como a banda Olodum, né, na Argentina, nem no Uruguai, tinha ido num show de Gal Costa. Teve um espetáculo dirigido por o Ali Salomão na época, quando o samba reggae explodiu, que ele convidou a banda Olodum, só a parte percussiva, para participar desse show de Gal Costa. Uhum. Então foi quando o Olodum teve, e foi bem... Foi uma explosão, né, aquilo ali, quando as pessoas viram, tá entendendo? Porque não era o show todo, né? Tinha um momento que ela chamava a banda Olodum para participar. E aí depois teve eu me lembro na época uns 2 ou 3 shows, né? Que foi muito barato até o cachê, né? Que o agente na época disse, não, que a gente está lançando e tal. E aí isso aí foi toda a semente que foi jogada para esse período que nós passamos esse longo tempo lá. Tinha um projeto de gravação de um disco, né? Em espanhol, das músicas do Olodum. A Warner, que era a gravadora que representava o Olodum internacionalmente, se interessou. E quando nós retornamos ao Brasil, no final do ano, eu já deixei na época lá construído um projeto de fazer um programa de televisão, né, numa TV a cabo lá de música, né, chamava era o Canal de la Música, colocando coisas da música, né, da cultura do Nordeste lá para os argentinos, né? Que legal. E com o foco principal lá na Bahia. Aí na época eu consegui, né, com o governo do estado, um patrocínio da Bahia Tussa. Aí houve uma mudança, né, na época econômica no país. Isso era no governo de Fernando Henrique, que era um projeto dolarizado, porque a moeda lá na Argentina era mais ou menos atrelada ao dólar. 1 por 1 com o peso. E aí o governador da Bahia na época, né, que era o César Borges, ele suspendeu todo tipo de apoio e patrocínio. Então esse projeto ele caiu, que era com o Olodum ia estar junto. Correto. E ao mesmo tempo nós tínhamos quando feito um show em Santo André, que era um projeto de uma micareta, né, organizada por um sindicato patronal chamado CEAL, que era Sindicato de Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC. E ali fazia parte desse donos de hotéis, motéis, bares, restaurantes, enfim. E nesse show, né, o que foi uma coisa que não tinha nenhuma organização de micareta, eu falei para o presidente do sindicato, né, eu digo, isso não é uma micareta. Aí ele me pediu um cartão e um tempo depois ele me ligou. Eu queria mandar uma mensagem para você explicar aqui para os meus diretores o que é uma micareta, como funciona uma micareta. Isso nessa época a micareta estava estourada, né? Exato. A década de 80, final da década de 80, a década de 90 estouradaço, toda. E né? o início, né, 2000 também. 2000, que está retomando agora, né? Voltou de novo com força total aí depois da pandemia. Sim. Aí
eu fui, né, e conversei com o João Jorge, né, o presidente do Olodum, que eu tinha essa proposta e que eu estava me licenciando ali, porque eu tinha assim negócios com o Olodum, tá entendendo, financeiro e tudo mais. E fui, tá entendendo, lá, expliquei, e ao mesmo tempo, na época, a empresa de Ivete Sangalo, Caco de Telha, ela tinha saído da banda Eva e ela montou essa empresa, e Jesus Sangalo, né, irmão dela, que era empresário dela, que já nos deixou, me falou, olha, seu nome é um nome que está aqui para fazer parte da nossa equipe e tal. E aí expliquei para ele, né, que eu estava indo para São Paulo, né, para a região de ABC, para montar uma micareta, que eu tinha interesse de trabalhar com eles, que eu ia sentir e ver qual era e o formato, e que, também aquelas pessoas que estavam chamando, e poderia esse projeto ficar para a empresa Caco de Telha, né? E eu ser o agente, o produtor que ia estar fazendo as coisas lá, entendeu? A parte executiva da montagem, em relação à prefeitura. Mas que, porque você ia vender abadá, que tinha que ter um especialista nisso aí. E esse evento chamava ABC Folia, que foi no governo do Celso Daniel. E o Gilberto de Carvalho, né, que era o chefe de gabinete do Celso, que também foi chefe de gabinete do Lula, e que foi muito importante até para o Washington Dick, mais lá na frente, ele disse que tinha que ter um projeto social, porque a prefeitura não ia entrar com recurso, mas ia apresentar ao polo petroquímico. Era uma festa que tinha fins lucrativos, que ia vender camarote, que ia vender abadá. Sim. E precisava dessa contrapartida. Então eu imaginei de um projeto com uma oficina de percussão, né, em uma comunidade que eles apresentaram na época. E aí conversei com o João Jorge, falei com ele, entendendo que eu tinha essa ideia, botei o nome desse projeto Régua e Compasso, e que eu levaria 3 daqueles que trabalharam comigo no Olodum, 3 ou 4, que ia ter salário, ia ter moradia, ia ter passagem de ida e volta, quer dizer, os caras terem toda a cobertura. E isso aí, dentro daquele negócio, né, com o Olodum, a gente iria amenizando aquela situação. E aí ele concordou, né, me deu um documento, né, com firma reconhecida, me autorizando a utilizar a marca do Olodum. E vieram, né, 3, né, porque um deles não pôde vir, vieram 3. E esse projeto Régua e Compasso, ele acabou, junto com a micareta, tendo uma repercussão muito grande, né? E na época então vereadores, né, chegaram ali, encostaram. Teve um interesse político até. Aquele interesse político que às vezes não é aquilo que a gente estava buscando, né? Mas o projeto deu sequência. E aí teve mais lá na frente, né, a morte do Celso Daniel, né, que ele foi assassinado, aquela situação muito complicada, e a Caco de Telha resolveu, entendendo, ele foi morto em janeiro, e o evento era o 4º ano do evento, já estava todo montado. 2002, né, o Celso Daniel, 2001? Foi por aí, por aí, 2001 eu acho. 2001 eu acho. E aí já estava todo montado, né? Porque o crime foi em janeiro e o evento era em abril, era no aniversário da cidade. Então ele já estava organizado, a gente alterou ali só as atrações. Sim. E o Régua e Compasso eu já tinha entregue, né? Tirei a marca do Olodum, por conta daquela má utilização. O Biratã, que me acompanhava, ele e o André, o Biratã me acompanhou, e o André, ele continuou lá. No Régua e Compasso. No Régua e Compasso. E aí esses meninos do Régua e Compasso, eu nem já tinha nenhum tipo de ligação, né, relação, se apresentaram aqui no Sesc, e participaram da gravação de um CD, de um show do José Simonian.
Sim, que tem a escola aqui em Santos. E quem fez essa articulação, porque quem ficou na época lá pela prefeitura responsável pelo Régua e Compasso e também por esse sindicato, porque o sindicato foi quem acabou contaminando todo, porque teve muito recurso, eu já não fazia parte, tá entendendo, do Régua e Compasso, muito recurso da prefeitura lá. E foi uma coisa meio, tá entendendo? Meio mascarada ali, não dava pra saber sei, direito. Eu não estava lá, mas era o que se falava, tá certo. Entendendo? E a Silvia Bari, que é uma psicóloga aqui de Santos, ela trabalhava para a Prefeitura de Santo André nesse projeto. Ela trabalhava num projeto lá, acho que é Andrezinho Cidadão, e que o Régua e Compasso foi colocado dentro desse processo e ela que acompanhou, e eu acho que ela, por ser daqui, por ter da mesma geração de Simonian e tudo mais, foi quem articulou isso com o Simonian. E nisso estava presente lá o Fausto Figueira, né, que foi um político aqui de Santos, né, foi vereador, deputado e é médico. E ele atuava aqui dava um apoio a uma sociedade de melhoramentos que tem mais lá para baixo, né? Da Capela e tudo mais. Aí o Fausto disse, eu quero fazer um negócio, porque o Régua e Compasso era cover do Olodum. E eram muito bons, os meninos sabiam fazer, tocavam muito bem. Mas era um cover do Olodum, diferente da banda Queiro. Sim, que tem uma personalidade. Que tem o samba reggae como o precursor e a essência, mas tem várias estilos, variações, né? de percussão, né? De ritmos percussivos. E aí aí a Silvia Bari falou para ele, quem criou isso foi uma pessoa lá da Bahia. Ele organizou a Micareta, a BC Folia e criou esse projeto lá em Santo André. Aí ele disse, eu queria conhecer e tal. Ela aí falou, olha, eu vou verificar se ele ainda, porque eu não tinha muito contato com ela. Tive numa época ali, tá entendendo? Aí ela me procurou, tá entendendo? E me convidou para eu vir aqui. Aí um determinado dia, né, porque eu estava finalizando o fechamento do escritório da Caco de Telha lá, né? Pagando fornecedor, enfim, funcionário, tá entendendo? Resolvendo toda aquela entrega do escritório, tá entendendo? Toda aquela coisa assim que sempre sobra para né? E na época o Jesus me pediu para eu ficar lá, como eu já de todos ali da Caco de Telha, quem tinha mais tempo, quem começou todo aquele processo fui eu. Coube a mim fechar. E ao mesmo tempo tinha uma proposta para fazer uma micareta mais fechada em Alphaville. Aí isso com eles contratando, né, a empresa para montar aquilo ali. E a parte assim a gente ia receber um dinheiro para montar aquilo ali, e eles iam vender abadá, enfim. Então eu tinha que ficar mais um tempo. Aí eu resolvi vir aqui com a Silvia, e me lembro que foi um dia à noite, né, que ele estava inaugurando, era campanha política, né, para presidente, governador, deputado, senador, enfim, e ele era candidato a deputado estadual, ele era vereador aqui, e ele estava inaugurando um comitê aqui na cidade, né. Aí eu vim nesse dia, né, só que ele me pediu para ficar, dormir aqui, para no outro dia poder dar uma olhada, a gente conversar, né? Aí no outro dia, né, a gente fez aquela conversa, eu falei, tem que ter uma ONG, tem que ter algumas coisas aí, e ele convidou, ele fez, então, espera aí um momento. Aí ligou, e aí vieram as pessoas do Instituto Elos. Eu me lembro que veio a Natasha e o Rodrigo. Ele apresentou como uma ONG, que ele tinha ligação e tudo mais, que poderia dando uma ajuda. Dar sequência. Aí eu expliquei, olha, tem que ter instrumento, tem que contratar a pessoa do Olodum que vai me acompanhar, tá entendendo? Tem que ter a ONG, tem que ter patrocínio e tem que ter sequência.
Porque eu não vou chegar e criar uma expectativa nas pessoas e depois ir embora. E de repente, não deu, não tem mais quem pague e tudo mais, enfim. Sim. Ele aí deu E esse é o grande diferencial do Instituto, né? A gente faz um trabalho sempre sequencial, né? Ele e voltado para a comunidade, não né? para, né? Ele não vai lá, faz ali a graça, né? E depois dali para. Eu acho que ele faz e tem uma sequência. Esse é o interessante do trabalho. O Zé falou, né? Porque dá confiança para a comunidade que já é vulnerável, né? Estimula, você vê o jovem e... Eles abrem a porta e tudo mais, e depois você vem, utiliza daquele ambiente, utiliza de investimento, depois ir embora, né? Hoje, as nossas oficinas são compostas, a maioria, por jovens que estão no Arte desde os 6, 7 anos. E hoje tem 14, 15. Sim, né? Formando, né? Porque isso, tá entendendo? Essas pessoas, elas já estão aí, infelizmente, acostumadas a chegar muita gente, criar expectativas, e depois vai embora. Sim. Então eles estão mais acostumados a perder. Sim, entendeu? Sim. Aí, parece que ninguém mesmo quer, assim, não é resolver o problema, mas pelo menos achar a solução para algum problema. A pessoa não vem com esse intuito, né, Zé? E muitas vezes vem com interesse pessoal. Sim. Para si. E não você profissionalizar uma coisa. Entendeu? Por exemplo, o incêndio mesmo que teve agora, né? Sim, pois é. Que é algo recorrente já. Exatamente. Então eu me lembro e aí fez aquela reunião e a Silvia estava presente. Ela estava presente também. E aí eu me lembro que lá na sequência eu voltei, né? E aí teve uma segunda reunião, que já nesse lugar ali, né, entendendo? Nessa sociedade de melhoramentos. Que tinha uma pessoa lá responsável, né? Que o Fausto apresentou, como uma pessoa de confiança dele, que inclusive era a porta-voz dele ali naquela comunidade, tá entendendo? E veio o pessoal do Elos também e a Silvia, tá entendendo? Quando chegou lá nessa reunião, eu me lembro de figuras que eu não esqueci o rosto. Aí eu me lembro que Zeires, tava Helena, tava Maria, tinha umas pessoas de lá, né? Um cara que tinha uma máquina fotográfica, que ele fez muita foto aqui, chamado Roque, que já morreu. Tinha acho que Catito tava, não me lembro bem. O Catito tá. Primeiro Catito eu conheci ele nessa época. Caramba. Tá entendendo? Eu conheci ele nessa época. Tinha umas pessoas de lá, mas que frequentavam ali. Entendeu? E aí a conversa foi se desenvolvendo, mas é o seguinte, eu sou uma pessoa prática. Eu sou pragmático. Tá entendendo? E objetivo. Aí eu vi que aquilo ali era muita conversa fiada. Tá entendendo? E aí eu percebi que, por exemplo, que a Silvia, ela tinha, não sei quais os interesses, ela tinha interesse de estar ali dentro daquilo ali, só que ela não poderia estar naquele momento ali, porque ela trabalhava num projeto da PUC que tinha um contrato que já ia encerrar. Aí ela fez, bom, então a gente marca um outro dia para a gente ver. Aí eu cheguei e disse, não. Aí eu olhei para as pessoas, você tem interesse para aquelas pessoas dali, que iam ser atendidos e assistidos. Não todo mundo, eu digo, então não tem como. Tem que saber o seguinte, o vereador, ele vai arrumar o patrocínio? Quando arrumar isso aí, você me procure que a gente vem, porque eu já passei para ele todas as condições de como iniciar. Aí eu peguei e subi a serra, né? Subi a serra, quando eu cheguei lá em São Bernardo, que é onde eu morava, aí eu peguei um cartão no carro que era da Natasha. Aí eu liguei para ela, né? Eu cheguei e perguntei, olha, você tem interesse nisso aí? Sua ONG tem interesse nisso aí? Porque eu não sou uma pessoa de ficar com muita conversa mole, tá entendendo? Ficar ali, levando, empurrando... Aquele lero-lero, não, né? Quer ou não quer? Você tem interesse? Porque a partir do momento que o vereador indicou a sua ONG é porque ele tem plena confiança. Sim. Tá entendendo? Se ele vai precisar alguém administrar esse recurso. Se a sua ONG tem financeiro, tem isso, aquilo outro, são vocês que vão fazer isso, não sou eu. Tá entendendo? Aí ela diz, não, eu tenho interesse e tudo mais. Aí você poderia vir aqui para a gente passar uma tarde para você passar suas ideias.
Para a gente pegar e... Porque tem o Rodrigo, aí tinha a Mariana, aí tinha mais um outro, Alexandre, e o Edgar. Eram 5 pessoas. Aí eu desci com o Biratã. Nós descemos de manhã, almoçamos aqui. Eles moravam ali na ponta da praia, onde funcionava um escritório na casa que era do Rodrigo e da Mariana, que Natasha também morava lá nesse apartamento. Aí eu passei todo meu... Já falei ali de centro cultural, por conta da minha experiência lá na Bahia, né, de montagens pelo serviço público de espaços culturais. Sim. Aí eu já falei em centro cultural, entendendo? O Biratã falou sobre a questão do samba reggae, de como estabelecer aquilo ali e tal, e eles só escrevendo e tudo mais. E aí marcamos um outro encontro, né? E aí daí já veio, eles já tinham colocado tudo aquilo ali na pauta, e a gente, tá entendendo, começou a desenvolver, tá entendendo, esse projeto ali com eles, tá entendendo? A possibilidade mais lá na frente de um centro cultural e trabalhar em cima de uma coisa mais consistente, e não apenas uma oficina de percussão que poderia ir adiante ou não adiante. Sim. Reforçando isso que o Zé fala, eu acho bem interessante, né? Dentro do que eu aprendo aqui, né? Eu aprendi nesses 11 anos de arte no dia que eu tenho, e tem o trabalho assistencialista, né? Assistencialismo, e tem o trabalho do profissional da instituição, né, Zé? Igual você sempre fala pra gente. E ele é um profissional, ele desenvolve um trabalho aqui. Ele não está aí por estar, ele desenvolve um trabalho. Então tem toda uma questão de profissionalismo envolvido nas pessoas e na gestão e do Instituto. Ela não fica só naquela pontualidade. Eu acho isso interessante e diferente do que a gente ouve por outras instituições, outras pessoas. Rola uma doação diferente, né? E às vezes as pessoas entendem, é só um trabalho e é só uma aula de percussão. Não é, tem um trabalho profissional e vai do presidente até o professor de percussão, a pessoa da portaria, a pessoa do atendimento. Então somos profissionais. Isso eu acho bem interessante. É uma instituição, né? Sim. Uma instituição cultural que está oferecendo. Então se você isso, né, tá oferecendo uma experiência, vamos dizer assim. Exatamente. Para a comunidade, né? Então quando a pessoa entra aqui, ela vive uma experiência diferente. É engraçado porque a primeira vez que eu entrei aqui eu senti isso também. Você sente a harmonia em conjunto andando, né? Sim. Não é separado, não é o cara da percussão, o cara, enfim, o cara da aula de vídeo e tal, e ninguém se comunica, o Felipe fazendo trabalho. Não é só eu tenho interesse, eu vou lá e vou dar aula, porque é da comunidade e é um espaço aberto. Não, tem um processo. E mesmo porque, assim, vamos ser sinceros, para fazer alguma mudança, a consistência tem que ser muito longa, né, cara? Não é de uma hora para outra que você muda, você começa a fazer algum tipo de impacto na comunidade. O pessoal acha que eu dando uma aula ou fazendo alguma coisa vai ter um impacto. Não vai, né? E são questões, né? Da parte do lado contemporâneo, né, a gente vive no planeta. Então as pessoas da região das palafitas, elas querem estar, né, inseridas nesse contexto. Sim. Então quando o Zé chegou pra gente, falou: Felipe, precisamos de tecnologia, game, audiovisual, é o momento aí, todas as redes sociais, né, oferecer a mesma oportunidade que outras pessoas têm, né? As que outras crianças. Mais modernas, né? As profissões mais modernas, ligadas à questão de tecnologia mesmo, informática, línguas, né? Hoje aí inteligência artificial. Então a gente, quando analisa, né, a gente faz um trabalho específico para trazer isso para a comunidade e para o jovem que está inserido nesse contexto. Né? A percussão série, né? Já está aí, mas está se expandindo agora também, é a né? base do Arte no Dia, só que tem a percussão, mas também tem a produção musical digital. Sim, né? sim. É uma coisa, agora tem sopro, entendeu? E assim esse vai, né? Trabalho, né? Sim. Continua então, Zé. Sim, então aí teve as eleições presidenciais, o governador, o deputado e tudo mais, com a vitória do Lula, o Gil foi convidado para ser ministro da Cultura. Gilberto Gil, né? Exato. E eu me lembro que o Juca Ferreira, né, que foi que o Gil chamou para ser secretário executivo, me ligou falando, tá entendendo, da possibilidade de eu participar da equipe. E eu comentei, né, que eu tinha esse projeto lá de Alphaville, que eu tinha que estar à frente, mas comentei sobre aqui, olha, eu também estou lá em Santos, tá entendendo? Uma coisa em parceria com o Lodum,
de percussão, mas eu estou com a ideia e um projeto de um centro cultural. De construção de um centro cultural, porque é uma comunidade de palafita, cheia de problemas e tudo, mas que não era aqui que a gente estava. Ainda com o meu olhar lá, naquele lugar ali, mais na ali capela. na frente, na capela. Exato, que não tinha nem área nenhuma para fazer nada ali. E depois vocês foram para o campo de futebol ali, uma né? alternativa para onde que seria isso aí. E aí, marquei uma conversa com o Gil também e tal. E eles me passaram, né, que eles iam implementar políticas públicas como pontos de cultura e um programa chamado Espaço Mais Cultura. E paralelo a isso, né, teve a primeira empresa que investiu aqui, que foi a Deikimar, que foi um montante em dinheiro que deu para se trabalhar 6 meses. Mas o Fausto aí me garantiu que assim que finalizasse, outra empresa do Porto entraria, que foi o Grupo Libra. Certo. Que veio na sequência, né? Então, todo esse recurso aí, quem fazia a administração do recurso era o pessoal do Instituto Elos. E naquela época era Elos e Olodum, que é a marca do Arte no Dia, que ela estava ainda atrelada. No projeto. Então, era Elos, e quem carregava era o Olodum. Tudo era em cima do Olodum. O cara do Olodum, o Olodum, até na... Chamavam assim? Eu lembro que tinha o Música na 15, foi quando eu conheci o Jami. Sim. Entendendo? Música na 15, pode crer. Eu conheci o Jami, que ele era o organizador daquilo ali pela Secult. E como o Jami, ele tinha referência lá na Bahia. Ele ia muito para Salvador. Né? Como vai? Ele até hoje tem casa em Salvador. Ele ia muito para Salvador. E aí eu me lembro que ele falava, quando ele ia apresentar, porque ele era o apresentador, e agora vindo de lá do DIC, os tambores do Olodum, então lá no DIC da Vila Gilda, e comentava assim. Então aí a imprensa, quando ia conversar comigo, era o cara do Olodum. E até o primeiro contato, aí eu me lembro que um dia teve interessante isso, né? Porque como é que conseguiu se desvencilhar da marca do Olodum? Porque hoje todo mundo conhece como Arte no DIC. Exatamente. Então Exatamente. Então eu me lembro que aí eu conheci o Papa, que era vice-prefeito, que teve uma reunião que era do pessoal do Elos. Aí a Natasha me chamou, porque teve um período, que teve muita situação assim, quando a coisa tem que acontecer e ir adiante, você vai passando pelas barreiras. Eu me lembro que tinha um início que tinha que ter hospedagem e não teve hospedagem. Eu me lembro que eu estava naquele hotel que se chama Bourbon, estava eu e o Pichica, né? Porque o Biratã não pôde vir. O primeiro professor de percussão foi um jovem da Escola Criativa Olodum que veio comigo, indicado pelo Biratã e pelo Gilmário, o Sidney. E a gente estava lá num apartamento. Eu me lembro que eu saí para dar uma corrida, era um dia de sexta-feira. Quando eu voltei, a chave não entrava, né? Porque tinha acabado o prazo. Essas chaves que é o cartão codificada, tá entendendo? Aí eu desci, aí a menina fez, porque encerrou. Eu digo, como encerrou? Era uma sexta-feira. Tô com tudo dentro do apartamento. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu ligava para a Natasha, que era o contato, tá entendendo? Não conseguia falar. Até aí eu consegui falar, eu me lembro, com um cara que era assessor do Fausto, que eu tinha esse número. Aí esse cara disse, eu vou ver aqui, mas que também... Só que a menina lá da portaria, o pessoal me conhecia por conta do Olodum. Porque uma vez eu me lembro que a gente veio tocar ali no Reg Night e ficou hospedado ali naquele hotel. E ela gravou a minha cara, tá entendendo? A recepcionista. Aí eu passei meu cartão, né? Porque você tinha que, tá entendendo, para conseguir reativar a diária estadia, até segunda-feira. Aí na segunda-feira o pessoal do Elo chegou, né? A Natasha, que me procurou, e eu falei, eu digo, olha, isso é inadmissível uma coisa dessa e tal. Ela conseguiu falar com o Fausto e ficou mais um tempo ali. Não me lembro se uma semana ou 10 dias. E que nós fomos ficar lá na casa deles, nessa casa na Ponta da Praia. Tinha um quarto com os colchões que eram no chão, e ficava eu e o Sidney, né? Ali, tá entendendo? E nisso, tá entendendo? Como eu falei, né? Teve o Gil, ele foi pro ministério e tudo mais, e me falou, ele e o Juca, dessas políticas públicas.
Aí eu me lembro que eu fui para Salvador, tá entendendo, com o Sidney, porque o Fausto ia conseguir o apoio da Libra, tá entendendo? E aí eu falei, olha, a gente só retorna com apartamento alugado, essa coisa toda, sendo um mínimo de infraestrutura. É porque eu ia falar isso, tem que ter muita força de vontade para você querer, né, largar uma vida de tá em Buenos Aires e tal, você tá fazendo, enfim, tendo esse acordo com a Ivete Sangalo, para você vir aqui e passar por todas essas experiências para poder desenvolver um projeto público, né? Um projeto social. Como você falou do peso do Olodum, né? Ele não estava largando coisa. Ele estava largando um peso, como Olodum, como Ivete, para começar um trabalho do zero, numa outra cidade, não é a cidade natal, e não conhecia ninguém. E dentro isso vem bem-estar, família, que o pessoal não leva isso em consideração, né? Você já não era uma pessoa de 20 anos, né, Zé? Exatamente. Você já tinha 50, mais de 50 anos, né? Então, eu tinha 51 anos. Então, assim... Eu tinha meus filhos, porque às vezes, assim... as pessoas dizem que... A minha aparência, eu não tinha aparência daquela idade. Eu tinha uma aparência que tinha menos idade. Sim. Entendeu? Então as pessoas ficavam meio confusas nisso aí. Mas eu tinha filhos, eu tinha minha mãe, eu tinha meus amigos, eu tinha tudo aquilo ali, entendendo? Sim. E eu tinha um compromisso ali naquele lance Você morava em outro estado também. Naquele negócio de Alphaville, que era aquele ano e ponto final. Sim. Porque a festa ia ficar lá pros... Sim. Quem nos contratou. E aí eu ia voltar para trabalhar lá na Caco de Telha, onde tinha um salário. Sim, é isso que eu tô pensando. Bem razoável. Um glamour diferente. E eu não fazia gestão de gente. Sim. Eu trabalhava diretamente com o Jesus Sangalo e com as coisas que ela pedia, entendeu? Sim, Quer dizer, e aí era assim... Muito contato com o pessoal da Rede Globo, muito contato com a publicidade. Eu falei, um glamour diferente, né, de trabalho, né? Era outra pegada, entendeu? Hoje em dia mesmo, quando eu vejo, por exemplo, o Felipe aqui, o Bruno, até mesmo quando eu venho, você vê o quanto é a doação. E eu confesso que já teve dias que eu chego em casa e choro mesmo, já chorei pra Bia, porque é algo que te choca todo dia, né? E eu não tô aqui tanto tempo quanto vocês e tal. Eu vejo a doação do Felipe e tal. Eu imagino a tua cabeça naquela época também, pra tá passando por tudo isso e tá com essa força de vontade de desenvolver realmente um projeto aqui, né? Pois é. A doação acho que vem muito também eu vejo do Zé e do contexto disso aqui. Se a gente não for trabalhar para isso aconteça, não vai acontecer. Sim, entendeu? Exato, sim. Então a gente tem que trabalhar mesmo, cara. Sim. E fazer acontecer. Eu aprendi aí, vendo muito ele. E ver que dá resultado, né? Dá resultado. Dentro desse tópico, ele abriu mão de um monte de coisa. Não, com certeza. Principalmente da família. Sim, cara, sim. Entendeu? Por isso que eu tô perguntando. Como de 1 hora do meu dia? Exatamente. Até demais. E assim, é muito gratificante porque eu falo por mim mesmo, por experiência própria, a gente não sabe que tem a maior aglomerado de palafitas aqui em Santos. Você normalmente pensa que vai ser onde? Vai ser no Acre, vai ser, né, no Pará. Não, e é aqui, numa cidade no estado de São Paulo, que é a 30 minutos da orla da praia. Você tem um outro país aqui que a realidade é que ninguém ali da frente quer saber. Né? Poucas pessoas dão... Por conta do exatamente. Sim. E vem a diferença que tá fazendo, né? E agora onde a galera quer participar, virou aquele lugar onde a pessoa quer vir, a pessoa quer estar em contato, quer participar. Isso eu nem falei pro Zé ainda, mas a gente já recebeu 3 contatos de pessoas interessadas em estar no núcleo hoje lá da Ponta da Praia. Pessoas da área cultural, querendo dar atividade lá. Pra você ver. Mas a questão não é ir lá. A questão é ir ao Arte no Dic. Sim, exato. Né? Isso que eu ia falar. Outra coisa que o Arte no Dic trouxe, né, que eu percebo na cidade, é que é sinônimo de credibilidade. Sim. Exatamente. Né? Exatamente. O nome Arte no Dic hoje em dia é sinônimo de credibilidade. Exatamente. Tu fala Arte no Dic, não importa, pode ser no âmbito político, no âmbito cultural, no âmbito dos músicos, ou empresários, ou na mídia mesmo. Você fala, Rotary, tá entendendo? Você fala Arte no Dic, a pessoa quer ouvir, na maioria das vezes quer estar participando, quer estar incentivando. E engraçado é que essa aceitação também rola dentro da comunidade. Hoje. Porque, como eu falei, né, as pessoas aí sabem que tem uma série de pessoas que utilizam a vulnerabilidade dos outros para se dar bem. Sim. Para conseguir um emprego, conseguir isso, aquilo. Eu não quero nem entrar nesse mérito, tá entendendo? Cada um
pensa e avalia e imagina as coisas da forma que acha que é o melhor. Uhum. Mas retomando a questão de como até chegar o nome do Arte no Dique, sim. de ultrapassar, de você tirar... Não me interessa mais para mim. Ser Olodum. Olodum é um parceiro que ajudou e foi importante. Uhum. Aí eu me lembro que uma vez, como eu falei, né, que eu morei esse período, aí a Natasha, que sempre foi a pessoa mais próxima de mim, né, a empatia, a energia, tá entendendo? Foi daquele grupo ali do Elos, é a pessoa que acabou ficando com essa ligação mais próxima comigo. Uhum. E o Edgar, que já não faz parte mais e tal. Aí, amanhã a gente vai ter uma reunião lá com o Papa, que era o vice-prefeito. Sim. E eu me lembro que eu entrei no carro, né, era o carro da Mariana, eu sentei atrás, né, eu tinha costume naquela época de ler o jornal Lance. Eu comprava todo dia, o cara lá da banca, porque eu tenho esse negócio, baiano é muito assim, eu era amigo do cara da banca, eu já tinha amizade... Pra quem tá nos ouvindo aí que é mais jovem, o Jornal Lance era que dominava do futebol, né? Pois é. Aí eu me lembro que... E aí a Mariana chegou, olha, Natasha, lá quem vai falar sou eu. Bom, tá falando entre eles lá. Lá eu que vou falar na reunião e tudo mais. Quando chegou lá na reunião, eu me lembro que na sala do vice-prefeito, né? Estava ele, estava acho que um assessor, não me lembro bem, aquela mesona. Aí eles me apresentaram, esse aí é o Zé do Olodum, que está aqui fazendo uma parceria com a gente num projeto chamado lá nas Palafitas, Arte no Dique e tal. Aí ela falou lá dos interesses lá do Elos e tudo mais, ele aí virou para mim, mas você vai parar aqui comigo. E aí já mudou a conversa, né? Começou a se interessar em conversar comigo. Uhum. Aí eu falei as coisas ali e tal. Aí ele fez, peraí. Aí ligou, mandou ligar para o Carlos Pinto, que era o secretário de Cultura. E aí veio o Carlos Pinto para participar também. Aquele jeitão dele, né? Uma pessoa que eu gosto muito, tá entendendo? Do jeito que ele é. Ele era secretário de Cultura de Santos, de né? Santos. Uhum. Uma pessoa já de idade e tudo mais, mas, pô, bem disposto, tá entendendo? Bem, sabe? Aquela coisa... E que eu achei legal, tá entendendo? Ver uma pessoa ali daquele jeito, daquela pegada, daquela forma, tá entendendo? Com iniciativa, eu me identifiquei logo assim, tá entendendo? Assim, com a forma dele, né? Claro, ele pensa várias coisas, muitas, aliás, coisas completamente diferentes como eu penso. Mas aquela disposição, tá entendendo? Sim, eu né? achei legal e Vocês tal. estavam com um propósito similar ali, é isso que importa. E dali já saiu, passou um tempo, aí o Papa, por acaso, o Papa morava num edifício próximo a esse apartamento que eu estava passando um tempo, né? Porque eu fiquei um bom tempo ali, até eu ir para Salvador e só retornar já com um apartamento para morar, aquelas garantias que eu pedi. Aí eu encontrei com ele na padaria, eu saí para dar minha corrida, naquela época eu ainda estava jogando eu jogava bola, eu joguei um baba, tinha um baba assim, da pesada, né? Aí eu voltei, tomei meu banho num dia de domingo. Jogou na praia, não? Foi. Aí eu digo assim, eu vou tomar um café ali na padaria. A padaria que tem ali na ponta da praia. Cheguei ali, aí ele chegou. Aí paramos para... Olha, isso era umas 10 da manhã para 11. Ficamos saímos ali para almoçar. Aí conversamos bastante coisa, né? Passou um dia, ele me ligou, né? Que eu passei meu telefone para ele. Eu digo, o prefeito quer lhe conhecer, que era Beto Mansur. Sim. Aí marcou, aí nós fomos lá e Beto Mansur, né, do jeito dele, né? Aí falei, baiano, o que é que você quer ali? Qual é a sua ideia ali? Qual é o seu projeto ali? Aí eu falei, olha, nós vamos construir um centro cultural ali. Ele disse, mas quem é que vai pagar? Ele me perguntou, eu digo, olha, quem vai pagar, eu sei quem vai pagar. Mas não é para divulgar quem vai pagar. Eu preciso de uma área. Precisa de um terreno. De um terreno. Isso aí foi... porque quem cedeu o terreno foi a cidade, é isso? O primeiro foi Beto Mansur. Deixa eu só fazer um corte. O Zé falou do encontro o Papa, né? E o Zé tem muito disso, né? De sempre dentro de alguma questão para resolver, ele sempre encontra a pessoa. Num cenário totalmente diferente. Né? Igual a gente tava lá na Itália, né, Zé? A questão mal resolvida, o maestro... E a gente encontrou ele na doceria.
o Roberto de Carlo. Sim, E aí a gente resolveu a questão ali no café. Exato, Então, sabe? já tem muito disso. Lei da atração. Exatamente. Tu fica com o negócio na cabeça, enquanto pega a pessoa pelo pé. Outra, sim, Exatamente. Aí eu sei que aí o Beto Mansur chegou e cedeu uma área ali onde tem um Cantareira. Uhum. Que agora virou o SESI, né? É isso? Não, o SESI já existia. Já existia. Já existia o SESI. Não, era no Cantareira mesmo. Entendi, aham. Era no Cantareira mesmo, porque não era essa estrutura do Cantareira. Aham. Eles tinham um campo, que eu acho que nem era sintético na época. Sim. Eu acho que não, tá entendendo? Tinha um escritóriozinho e tinha um lugar onde, que era tipo um depósito. Uma construção com Sim. tipo um depósito. Galpãozinho. E aí nisso, tá entendendo? Já eu percebi, naquele decorrer de 2003 todo que eu passei aqui, tá entendendo? Eu já percebi que não ia muito adiante aquela parceria com a Sociedade de Melhoramentos, que eu prefiro, tá entendendo? Águas Passadas. que já passaram. Sim. Entrar no contexto, o porquê de sair. Percebi também que não dava para ser com o Sidney mais, por conta de atitudes dele que eu vim saber no decorrer no fechar do ano. Uhum. Tá entendendo? Então ali eu já, na minha cabeça, eu digo, se eu vou voltar para aqui, não é com ele. Porque o Biratã, ele estava na época em Ribeirão Pires, porque eu tinha conseguido lá com ele dar aula de percussão lá, então não dá para ele largar no meio do caminho o projeto, tá entendendo? Ribeirão Pires também é a caminho de Santos aqui. E reforçar, Ibira, né? O Bira já participou da mesa também com a gente. Sim. Ele foi pessoa muito importante no início do Arte no Dia, como professor de percussão, né? Sim. Foi músico não só professor de percussão. Foi aquilo que tu falou, tem todo o Biratã fazia tudo. Fazia tudo. Tu mesmo falou isso antes agora, né? Que como você tem que se envolver como um todo. Ele não é só o professor, né? Tudo. E sim, aí aí quando eu voltei já em 2004, aí eu voltei na minha cabeça o seguinte. Inclusive eu levei meu carro, tudo lá para Salvador. Eu voltei no seguinte, eu vou chegar lá com aquele pessoal ali, porque eu já tinha avisado pro Fausto, olha, com essa turma aí não rola. Você der sequência, mas eu não vou estar aqui. A Natasha também, tá entendendo? O pessoal do Elos também falou que não tinha, sabe, não continuaria ali com aquele pessoal. Aí quando eu voltei já sabendo que aquele pessoal estava lá no dia, né? Que já foi no Cantareira. Eu cheguei ali, eu me lembro, estava assim de gente. Eu falei para a Natasha, olha, você convida a Helena, a Zeires e a Maria, essas 3 pessoas, que eram fisionomias que eu vi. Naquele primeiro encontro, né? Que tu gravei, falou. Né, com pessoas mais velhas, entendendo? E que se afastaram. E que eu perguntei o porquê se afastaram, aí veio os argumentos de cada um, tá entendendo? Não me convenceu muito. Aí eu cheguei aí eu vim com o Biratã, né? Eu me lembro que a gente chegou e a pessoa chegou para mim e falou: esse é o novo pessoa a nova pessoa da percussão? Eu disse, Por quê? Porque a gente tem que estabelecer uma regra. Eu digo, não, mas você não está. Falei para a pessoa, você não está, o Fausto não lhe avisou? Mudou, eu vou mandar pegar os instrumentos lá amanhã. Já pedi uma Kombi aí para pegar os instrumentos amanhã. Então é outra. Aí cheguei. Outro papo agora. É outra conversa. Aí cheguei para a Helena, para essas pessoas, mais algumas lá. Vocês têm interesse? Se vocês têm interesse, a gente dá continuidade. Obrigado. Porque eu só vou ficar se as pessoas quiserem. Porque senão o aeroporto está ali. Entendeu? As minhas coisas estão lá em Salvador, vou ter que trazer tudo de volta. Sim. E eu vou me embora, tá entendendo? Porque já o negócio lá em Alphaville, eu ia morar num flat, tá entendendo? Não precisava, ia ter carro da própria pessoas de lá, de Alphaville, para transitar e tudo mais. Aí elas, não, a gente quer e tal. Eu digo, bom, então agora eu falei pro Ed Carlo, ele cedeu lá aquele depósito para a gente botar os instrumentos e daí a gente iniciou uma nova era. E aí já tinha o Grupo Libra, né? Já estava junto desde
de meados de 2003, Aham. quando finalizou o dinheiro da Dequimar, eles já estavam, e aí eu pedi um container a eles, onde eu montaria um escritório nesse container, já viria customizado, tá entendendo? Aham. Com parte elétrica, porque ia ter um computador que eu ganhei também, e aí uma série de coisas, Sim. tá Foi entendendo? desenvolvendo, né? Exato. E aí veio uma ideia, né? Porque ensaiavam na rua. Depois construíram uma creche ali, mas Uhum. não tinha essa creche. Aí ensaiaram na rua não, no terreno. Uhum. E só tinha percussão, ali naquele terreno. E aí, vamos fazer um barracão. Aí consegui madeirites, tá entendendo? Consegui madeirites, consegui uma série de coisas, aí o Papa ganhou a eleição. E aí, nisso aí estabeleceu já uma ligação com o Papa dali. Porque você já tinha ligação com Já ele li. antes, né? Não, eu conheci ele e ali foi cada dia mais. Foi crescendo. Porque é o seguinte, isso tem uma coisa que, assim, que também faz parte da minha personalidade, eu não sou oba-oba, Uhum. entendendo? Ou você tem pessoas que você vê, porque diz, eu conheço fulano. Conhecer é uma palavra forte. Uhum. Você vê pessoas Sim. e conversa com pessoas, mas isso não significa que você conhece. É. Você não sabe a história daquela pessoa lá atrás. E para mim, como uma pessoa de fora, era uma situação também que eu Tudo novo, tinha né? muito isso na minha cabeça, né? Eu cheguei aqui no dia 20 de novembro, ou 19 de novembro de 2002, fiz uma ação que foi o início do Arte no DIC, 28 de novembro de 2002, retomei em janeiro de 2003, quer dizer, então, de 2002 para trás, pessoas que eu viria a médio e longo prazo a ver, a conviver e começar... Eu não sabia nada de lá de trás. Sim. Até um dia eu falei um negócio que o Rafael Leal pegou e disse, essa frase eu vou usar. Uhum. Eu digo, meu irmão, eu não cheguei aqui, eu não sei quem pegou quem, meu irmão, de 2002 para cá. Sim. Quem ficou com quem, então pode trabalhar pessoas aqui que sejam importantes, interessantes na arte, na cultura, e que já tenham Sim. tido alguma situação lá atrás, Uhum. e que hoje em dia, tá entendendo, não conseguem conviver no mesmo ambiente. E Zé, Mas tem a questão importante, né, de onde o Arte no Dia foi se desenvolvendo, pessoas, né, da própria comunidade começou a crescer o olho, né, e se olhar dentro do Arte no Dia. Teve várias situações que eu acho que isso aí a gente foi muito mais forte e venceu. Sim, com entendendo? certeza. Que eu Importante prefiro, isso. tá entendendo, não assim, entrar nessas Nesse questões aí. mérito. Tudo Mas mais. é importante mencionar que Sim, exato. existiu Não, teve esses muita desafios, coisa, né? cara. Se não tivesse valentia... Vou te falar, até hoje, né? Você Sim, tem que até sempre hoje. estar filtrando, porque... Exatamente, porque eu imaginava o seguinte, que eu tenho um pensamento que quem julga uma pessoa de uma forma negativa é porque ela é capaz de fazer e acha que todo mundo pode fazer. Sim, você Então vê o eu mundo faço, como você se então por que vê. que ele não vai fazer? Sim, Tá entendendo? sim. Então, eu acho que um dia começou a entrar em editais, a vencer, tá entendendo? Entregar resultado também, né? Através de lei de incentivo, Trabalho, tá trabalho, entendendo? exato. Fizemos aquele barracão ali, o Papa cedeu os madeirites todos, ainda cedeu o do estúdio onde ele gravava os programas dele. Uhum. Foi ali que a gente montou, veio tudo aquilo acústico para ali. Porque quando eu fui lá, olhei, eu digo, não, eu quero isso tudo aqui. Uhum. E aí muitas pessoas fizemos um dia, tá entendendo? Aquele negócio de, vamos fazer um dia que veio todo mundo, veio até o Fausto, veio o pessoal do Elos. Mas quem arrematou tudo foi uma pessoa chamada João, tá entendendo? Da comunidade, que não está mais entre nós. E os filhos dele participavam, né? O Igor, o Tiago e a Yasmin, que hoje trabalha aqui com a gente. Tá entendendo? O Igor, eu ia botar ele como foi, eu acho que uma época monitor aí de percussão, não sei, e o Tiago seguiu o rumo dele, tá entendendo? Em outra atividade. Sim. Que fez parte da primeira turma. Esse Tiago fez parte da primeira turma, na época. Uhum. Então o João, ele chegou ali, como ele era carpinteiro, ele é aquele cara que sabe fazer tudo. Ele arrematou todo aquele negócio ali. A gente pintou, era bonito, tem as fotos aí, tá entendendo? Uhum. Teve uma inauguração, tá entendendo? Eu lancei uma pedra fundamental lá, com uma placa, ali vai ser a sede do Arte no Dia, que até que teve uma situação de ter construção de prédio
não sei se foi do Minha Casa da Minha Vida, mas de habitação popular ali. E que o pessoal do Cantareira ia ser prejudicado. Porque a nossa, exatamente na área que eles iam utilizar, era a área, tá entendendo? Que ia estar construindo ali. Que tinha esse projeto da moradia, né? Aí por isso foi esse terreno aqui. Não, aí o rapaz, o responsável Ed Carlos me falou, eu digo, olha, cara, eu não tenho nenhum interesse em prejudicar vocês de jeito nenhum. Primeiro que eu amo futebol, entendendo? Quer dizer, joguei bola, entendendo? E só que também eu tenho que ter garantias, entendendo? Quer dizer, você pode ter certeza que eu não tenho o menor interesse entrar em confronto ali, sim. Prejudicar, mas eu tenho que ter garantias. Primeiro, para onde é que eu vou agora? Voltar para a rua? Não já tinha um trabalho desenvolvido. Construiu aqui, eu tenho um container aqui, eu tenho esse barracão aqui. Sim, mas vamos trabalhar para... E aí ele, inclusive, foi que chegou porque ele tinha o interesse dele também, né? Ele tem os interesses dele e ele chegou também, eu digo, você pode me ajudar nisso aí. E ele foi muito importante, porque ele foi que me falou daquele espaço lá que era canteiro de obra da Coab. Ele que me falou e me levou lá. Aí eu digo, pô, aqui tá fechado. Entendendo? Vamos lá, como a Coab, que eu criei uma relação de amizade com ele também, e de confiança, chamado Hélio Hamilton, que era o superintendente ou presidente, não sei o cargo como é, de lá da Coab. Esse homem me ajudou muito, inclusive nessa questão aqui nossa, né, da nossa sede. Aí o Hélio foi lá e fez, não tem problema nenhum não, vamos fazer um termo de comodato. Nisso, acho no dia que um edital lá em Cubatão, da empresa Anglo-América, que foi um recurso altamente considerável. Foi daí que o pessoal fez o primeiro carnaval de Salvador, porque eu peguei ali e digo, não, eu tenho que pegar para as pessoas e dar o que é de melhor. Sim. Vai para o Carnaval de Salvador, aí consegui com o meu amigo Juruna, que também não está mais entre nós, que era um grande divulgador e trabalhava com a Saltur, né, que é a empresa de turismo de Salvador, e mandei o material da banda Queiro, tá entendendo? Que já tinha gravado um disco para lá e foi classificada. Ela foi classificada para tocar no Carnaval. Que a gente bancou tudo com recursos desse projeto da Anglo-América, que é o mesmo projeto que a gente reformou aquele espaço da Coab, tendo um escritório, sala de informática, sala de dança e o estúdio de percussão, que eu aproveitei a mesma estrutura de Papa, né, aquela estrutura acústica que a gente montou ali e reformamos, e enquanto eu estava na batalha, no trabalho para isso aqui, porque foi o lugar que eu escolhi. Esse aqui. Eu caminhando com o Hélio, eu digo, não, o lugar é esse aqui. Que é bem na frente das palafitas, né? Ele fez, Zé, mas isso aqui não é da União, é a área da União. Então você tem que ter um trabalho lá para liberação disso lá com o governo federal. É da União por conta que enchia. Que é a área marítima. Exato, tudo que entendi. É costa, né? Costa, tido como costa, né? Como costa, exato. Tudo que é costa é da Marinha. Exatamente, é da União. Aí eu digo, pô, eu não conhecia ninguém da SPU aqui. O que foi que eu fiz? Eu digo, não, eu vou em Brasília. Eu vou lá porque o Gilberto de Carvalho, que eu conheci em Santo André, e criamos uma relação, um vínculo, e eu me lembro que na época eu fiz um grande favor para ele lá em relação ao Celso Daniel, que ele foi chefe de gabinete, era o chefe de gabinete de Lula. Aí eu peguei, comprei uma passagem e fui lá em Brasília. Quer dizer, porque isso aí eu comprei com meu dinheiro, que eu achei que nem tinha como. Comprei, eu digo, não, eu vou resolver isso. Fui, não tinha agendado nada, não tinha... O cara ministro, o cara chefe de gabinete do presidente. Então, não é... Aí peguei um cartão, cheguei lá no palácio, peguei um cartão, porque tinha uma estrutura embaixo, né, que você tinha que se apresentar. Você está agendado? Cadê? Aí tinha aquela lista ali, pra você ver se você estava agendado ou não, com quem e tudo mais. Aí eu digo, olha, eu não estou agendado, eu vou falar a verdade, é o seguinte, eu não estou agendado, você pode entregar esse cartão lá para o ministro Gilberto de Carvalho? Ele fez, mas você agendou com ele? Eu digo, não. Você entrega esse cartão?
Aí o cara subiu, você pode me fazer esse favor? O cara, tá bom. O cara subiu, quando ele voltou, ele fez, o ministro mandou você subir. Quando chegou Ele lá... lembrou de você. meu nome e tudo mais. Porque eu tinha encontros. Mas tu foi na cara e na coragem, né? Eu fui para resolver, entendendo? É. Eu digo, não, pô, você tem que ir lá, tem que ser rápido. Porque o Hélio falou que tinha que ser rápido. A Thaís, né, que era a arquiteta do Elos, uma das autoras aqui do projeto, com a Natasha, falou, olha, Zé, aí eu cheguei lá, ele pegou um funcionário, né, e mandou o cara resolver. Então, quando saiu de lá, já saiu com autorização da construção. Daqui. Que legal. Daqui. Mas você teve que ir direto na fonte lá. Teve que ir lá, porque senão... Não ia rolar, né? Não, rolaria, mas ia ter uma demora e tudo mais. Essas coisas você tem que ser rápido, né? Porque não foi relações pessoais que o Arte no Dique foi contemplado, não. Foi o trabalho, o projeto. Porque esses caras, tá entendendo? Tipo Gilberto Gil, o próprio Juca, eles não trabalham porque o cara é amiguinho, é amigo e tudo mais. Vou botar ali, porque se a pessoa não tem consistência e não é daquele vinculado àquilo que ele está reivindicando. Tá entendendo? Isso aqui é a prova viva disso, né? Pois é. Da consistência. Dá só um contexto para quem estiver nos ouvindo ou nos vendo. Nós estamos aqui hoje gravando no estúdio, que é na sede do Instituto Arte no Dique, né? Aqui na frente das palafitas. Pedir pra galera também que estiver nos vendo aí seguir o canal Arte no Dique TV, porque vão ser episódios semanais. Para quem estiver nos ouvindo também, seguir nas plataformas de streams e agradecer a Sabesp aqui. Mas então é muito legal pensar que toda essa história que a gente ouviu, hoje nós estamos aqui podendo gravar e podendo estar contando essa história, documentando essa história dentro do nosso próprio estúdio. Né? Dentro desse contexto, né, do estúdio, né, e também ligado à Arte no Dique, né, ela troca, né? Saída do Olodum, entrada do Arte no Dique. Moraes foi fundamental, né, Zé? Veio aí, né, várias vezes no Arte no Dique, onde levantou, né, a mídia, o nome... O nome do estúdio é Moraes Moreira, né? Isso, então é gratificante isso, né? É muito louco Zé, pensar. ontem aí, né, tem até a foto que o Moraes fala, pô, Zé, estão inaugurando a sala, não tinha nada aqui, mas um dia vai ter. Não, e engraçado aí o trabalho desse período todo tá tendo, aqui agora. Né, tá sendo engraçado hoje, é que até chegar até a sala também já foi muita água que rolou, né? Sim. E aí teve a sala e agora nós... Então, quer dizer, eu digo, quando eu falo que isso aqui é prova viva que deu certo, é por conta a gente tá falando de jogar a semente, mas tem que esperar a semente crescer, né? É isso que eu falo sempre, ninguém faz nada sozinho. Uma pessoa que eu coloco assim de uma importância muito grande foi a Natasha. Porque a Natasha era uma jovem arquiteta na época e tal, não sei, tinha pouco tempo de formada, que fez com outras pessoas esse projeto. Eu me lembro que num determinado momento eu falei, olha, a gente tem que fazer o lançamento, porque eu pedi a ela uma maquete. Ela aí procurou colegas dela lá e fizeram a maquete dessa sede aqui. Eu digo, olha, a gente precisa lançar essa maquete. E ela me apresentou ao Sesc na época. Porque eles já tinham pouco tempo, eu acho que eles têm 3 anos menos do que eu acho no Dique de fundado, né? Ou mais. Mas acho que é isso aí. Mais, exato. Então aí, por exemplo, e ela é uma pessoa muito simpática, ela tinha relações com o Sesc, ela conhecia pessoas do Sesc. Aí ela marcou e me apresentou o cara do Olodum. Sim. Ainda na época. O cara do Olodum. Alcélio Nori, que era o cargo que é maior lá do Sesc, e tinha um outro pessoa chamada Roberto, que eu não me lembro o sobrenome, que era o responsável pela programação. Aí, quando chegou lá, ele foi bem receptivo, tá entendendo? Eu falei das ideias, tá entendendo? As minhas ideias, como a gente imaginava. Acho um dia que a gente queria fazer um coquetel. E nesse coquetel, um show, onde a gente ia apresentar essa maquete. E aí onde ia falar, tá entendendo? Do projeto. Sobre E aí eu consegui, na época, Aí eu falei com o Moraes, né? Liguei para ele e digo, olha, vem cá, eu preciso disso, isso e isso, você quer vir fazer um show? Porque aí nesse dia a gente vai lançar a maquete, tá entendendo? Só que eu acho que foi R$5.000, uma coisa assim. Eu tenho
uma coisa aqui, tá entendendo? Mas não tem 5 mil reais, eu não me lembro muito bem, mas Algo que um representa... valor simbólico, mas Sim, é isso que eu ia ele falar. fez, olha, eu vou estar tal dia lá em São Paulo, eu vou. Aham. Aí ele veio, né? Aí marcamos, aí eu me lembro, estava o Papa me ajudou, tá entendendo? Até eu acho que esses 5 mil reais foi... Ele era vice-prefeito, né? Uhum. Aí vinha um documento de lá do gabinete do Beto Mansur, eu me lembro que atrasou. Estava lotado ali aquele foyer do Sesc. Aham. E eu digo, e aí começa como? Estava o Fausto, estava... A Thelma mandou um documento que a pessoa que foi ler lá, que parecia uma carta, entendendo? Porque eu tive que dar uma intervida, né? Porque as pessoas impacientes não chegavam a esse documento. Aham. Aí eu fui lá no Carlos Pinto, né? Uhum. Ele, eu vou resolver isso. Aí que a carta, porque tinha alguns vereadores na época que falaram, quer dizer, isso que chegou até a mim. Pô, esse cara é do PT. O cara é do PT. Eu nunca fui filiado a partido Falando nenhum. que você era do Porque eu era do PT, porque o Fausto tinha convidado. Eu nunca fui filiado a partido nenhum. Uhum. Eu sou socialista por convicção. Sim. Desde que eu me entendo como gente, que vem da minha família. Sim. Tá entendendo? Meu pai foi um grande médico lá na Bahia e que dizia assim, medicina é um dom que você não pode ficar olhando para o doente, para o paciente e tudo mais, pela conta bancária dele. Você tem que atender, seja um indigente ou seja um milionário. Sim. Você não pode diferenciar. Elitizar, né? Exatamente. Então eu via isso. Isso deveria ser com educação um também, moradia. Bem sucedido, tá entendendo? Na profissão dele, que atendia centenas de pessoas, independente, tá entendendo, da situação financeira da pessoa. E a minha mãe, que era uma pessoa de uma família muito rica em Salvador, na época dela lá, tá entendendo? Eu não peguei essa época, que era auditora fiscal do Estado, e era uma pessoa, ela sim, tá entendendo? Que foi do PCdoB, tá entendendo? Ela foi do Partidão, depois passou para o PCdoB, e que tinha essa consciência social, tá entendendo? Então, assim, todos são iguais, tá entendendo? Você tem que ser generoso, você tem que ser humano, quer dizer, tudo isso aí que você vai e aprende. Mas eu, Mas isso não é partido político, né? Exatamente, mas eu na minha juventude, na minha adolescência, na minha parte que eu peguei a ditadura militar em 3 estágios, né? Como criança, como pré-adolescente, como entrando na fase adulta e como adulto. Porque foram 25 anos. Sim. Mais ou menos isso aí, né? Então eu vivenciei tudo aquilo ali. E dentro da minha... Porque eu sempre fui independente, sempre circulei em tribos. Sempre circulei em tribos. Eu nunca gostei de panela, tá entendendo? Eu faço parte daquela panela ali. Tanto é que aqui eu falo mesmo, eu digo, olha, eu não suporto panelinha. Detesto panela, acaba contaminando todo o ambiente. Acaba destruindo, tá entendendo? Sim. Então eu circulava em várias tribos. Eu me identificava muito com as pessoas que tinham um pensamento hippie, tá entendendo? Que tinha aquela coisa da liberdade, tá entendendo? A questão da sexualidade, do amor, tá entendendo? Da paz, tá entendendo? Sim. E que era algo assim, que quebrava barreiras, a gente tá falando dos anos 70, né? Exato, totalmente, a galera vê pensamento hippie hoje e não entende direito o que a gente tá falando, mas é importante frisar que nós vivíamos num mundo diferente, com regras diferentes. Exatamente. Era um desprendimento que existia sobre várias coisas impostas, né? A guerra do Vietnã, o movimento hippie foi importantíssimo naquele momento ali. Que foi uma guerra completamente bizarra e brutal, tá né? Entendendo? É só assistir o filme Ré. Porque tem aí um filme. O filme Ré, que é um musical, que conta todo o que foi aquilo ali. Entendendo? E era uma época que é importante frisar também a música, né? Como um contexto sociocultural. Foi a primeira vez que a gente conseguiu disseminar a música no âmbito mundial. Sim. Então, antes, por exemplo, você gostava de um artista, você ia ver ele ao vivo e dificilmente você conseguia achar algum disco dele, né? Então, os anos 60, 70, com rádio, televisão, a disseminação de vitrolas e tudo mais, você também tem essa mensagem importante. Mídia de massa, exatamente. Que influenciou a juventude, né? Sim, inclusive o seguinte, eu me lembro, porque você dizer que, por exemplo, os nossos grandes compositores, enfim, artistas da música, tá entendendo? Também do cinema, tá entendendo? Do teatro, da televisão, foi um processo assim de, sabe,
de se contestar e de criação, que infelizmente, tá entendendo, você não... a não ser o hip hop, hoje em dia, falando na questão musical, com aquele contexto, tá entendendo o que era. Sim. Então, Caetano, Gil, Chico, Geraldo Vandré, tá entendendo? E outros tantos, tá entendendo? A própria Rita, né? Gonzaguinha depois, Rita Lee, Chico Gonzaguinha, Buarque. tá entendendo? Ivan Lins, Sim. que já é uma outra geração, tá entendendo? Sim. E o João Bosco, que veio... Milton Nascimento. Aldir Blanc, Milton, Milton, né? Aquele clube da esquina lá de Sim, Minas, Lô enfim. Borges. Então, Edu Lobo. todo esse processo, mas a questão, por exemplo, da música, de você chegar e contestar, tá entendendo? Dos anos 60, com a Tropicália. Chico enfim, Buarque fez muito o isso. povo cantava a letra toda. Sim. Não é esse negócio hoje em dia, tá entendendo? De você pegar e fazer aquele negócio curto. Ah, não, o povo sabia e cantava aquela letra toda. A música de Vandré, tá entendendo? Porque eu não falei, por não falar de Flores e tudo mais, Sim. era o hino. Sim. Tá entendendo? Se cantava mais aquilo do que o hino nacional, Sim. nas caminhadas porque representava e tudo mais. o povo também. Exatamente. Quer dizer, então todo esse processo aí eu estava ali e vi. Né? E acompanhei muitos deles. Eu estava ali acompanhando, mesmo com meus 16, É importante 17 anos. frisar que nessa época, historicamente falando, foi onde a música brasileira também foi mais vista mundialmente, né? Exatamente. É onde a gente tem gente Exatamente. considerada lendas aí, mundo afora, desde Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, a Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outros. João Gilberto. A gente estava no ápice de criatividade, da né? Bossa Nova. Isso aí é uma época assim, porque o Brasil ele vive muito de coisas assim rápidas, tá entendendo? Como foi na época, tá entendendo, dos anos dourados. Sim. Do governo JK. Também, Tá 50 entendendo? anos em 5, né? Pois é, não, porque ali foi o primeiro título da Copa do primeiro título mundial do Brasil. 58, construção de Brasília. Célebre seleção de 58. A Bossa Nova, tá entendendo? A mudança de capital, tá entendendo? Rio de Janeiro, Brasil. O cinema brasileiro, a chanchada. Sim. Que lotava os cinemas, tá entendendo? Teatro também. Anquito, Grande Otelo, Oscarito, Zé Trindade, Costinha, tá entendendo? Sim. O teatro de revista. Então era uma época, tá entendendo? De glamour, disso, aquilo, Copacabana Palace, tá entendendo? Lá em Salvador, Lina Bombardi, tá entendendo? Piero Bombardi, quer dizer, toda aquela questão ali do centro histórico, tá entendendo? Sim. Aí o início do Pelourinho, tá entendendo? De restauração do Pelourinho, enfim. Quer dizer... E depois também aí eu vi muito isso aí de 2013 a 2010 no governo Lula. Pontos de cultura, Espaço Mais Cultura, Gilberto Gil no Ministério da Cultura, todos os avanços que a cultura estava e a arte Copa do Mundo, na questão social, tá entendendo? A Copa do Mundo aqui, as Olimpíadas, né? Enfim. Então, passa muito por isso, né? Daquelas coisas assim, a gente não ter aquela sequência, tá entendendo? De alegria, de prazer, de felicidade. Então, retomando aí aquele momento ali da questão lá do dia lá do lançamento da maquete, tá entendendo? Então veio essa conversa. Aí eu falei eu digo assim, pô, é só ir no Google que tem hoje aí, tá entendendo? Vou colocar lá, ninguém vai ver que eu nunca fui tá entendendo? E se fosse, o que é que tem a ver? Tá entendendo? Eu vim aqui para ser massa de manobra de ninguém, tá entendendo? Eu ia aqui trabalhar diretamente para querer, de jeito nenhum, tá entendendo? Quer dizer, aí chegou o documento, que foi lido e tudo mais, eu digo que foi então a importância de Moraes. E em outras situações também. No dia que ia começar... E que ele não chamou a atenção pro projeto também, né? A presença do Moraes Moreira. Sim, e ele falou. Isso chama a atenção, né? Exatamente. Não, essa foi a estratégia. Dentro da mudança do contexto de esse trabalho de mídia, de assessoria de imprensa e essas estratégias que Zé teve foi fundamental. Para poder chamar a atenção. Para virar arte no dia. Sim. Entendeu? Para a mídia vir para o arte no dia, né, Zé? Sim, aí chegou num determinado momento, eu cheguei para Jamir, que eu digo, olha, eu não quero que fale mais esse negócio de Olodum, não. É arte no DIC. É Banda Queiro e arte no DIC. Banda Queiro e arte no DIC. E aí no dia, a importância de Moraes, no dia que ia começar a obra aqui.
Aí eu digo, pô, cara, eu tenho que me avisar, porque eu sempre digo que quem tem boca fala o que quer. Sim. Então, pô, eu vou iniciar aquele negócio ali, tá entendendo? Eu quero mostrar que iniciou aquele negócio ali. Uhum. Aí eu liguei para ele, né? Você já viu, primeiro eu consultei o Sesc, Moraes Moreira e Davi Moraes já se fizeram um show aqui no Sesc de Santos. Não, a gente queria até contratar para fazer. Uhum. Vamos aproveitar que eles fizeram lá em São Paulo, em alguma unidade. Eu digo, não, a gente pode trazer. O Arte no Dique se responsabiliza pela hospedagem, Uhum. pela alimentação Vocês e a abrem um passagem teatro. aérea, e o Sesc paga o cachê. Uhum. Aí ele, então, eu digo, eu vou dar uma consultada. Aí liguei, organizamos o dia, entendendo? Que era o dia da obra. Uhum. Aí ele chegou aqui, entendendo? Estava toda a imprensa. E ele falou, aqui será construída a série do Arte no Dique. E também lá quando a gente fez a reforma, de lá da Coab, Uhum. eu digo, não, eu quero fazer um negócio aqui, porque é uma reforma, é ali, entendeu? Foi importante, mas não era isso aqui. Uhum. Aí falei com ele e ele veio. E aí estava todo mundo lá. Eu me lembro até que na fala dele, porque o cerimonial organizou, eu abri, e ao invés do cerimonial do prefeito colocar ele para finalizar, não. Botou ele para falar e depois botou o Papa, que já era o prefeito, para falar. Aí quando o Moraes, ele pegou uma música dele lá e declamou essa música. Uhum. Aí eu me lembro que o Papa olhou para mim, pô, o que é que eu vou falar depois disso aí? E estava toda a imprensa lá. Uhum. E Márcio França, aí, sabe, deputados na época, todo mundo estava lá. Uhum. Tá entendendo? Uhum. É evidente que foi. E aí a marca do Arte no Dique Ficou estampada ali. se consolidando cada vez mais, né? Ao ponto de que. É engraçado pensar assim, é engraçado não, mas é importante mencionar o quanto a tua vida pessoal, coisas que você construiu, foi importante da maneira como você usou, né, pro Arte no Dique se desenvolver também, né? Você falou já que você comprou a passagem para ir para Brasília, você usar também dessa amizade pessoal que você tinha com o Moraes Moreira para trazer atenção para um projeto social, né? Exatamente. Porque o objetivo final era esse. Sim, sim. Né? Não era nada, Sim. não é que tu queria trazer um show dele, sim, mas era voltado pro projeto Sempre social. pensado, né? Para o desenvolvimento da instituição. Exatamente. Trazendo atenção pro projeto social. Porque, na verdade, é o seguinte, eu sempre me coloquei, eu sou uma pessoa que eu respeito o território dos outros, entendendo? Então, eu sempre me coloquei da maneira, olha, eu sou uma pessoa de fora, a minha raiz não é aqui, Santos não é uma cidade qualquer, é uma cidade com o mesmo potencial que Salvador, que o Rio de Janeiro, histórica, que São Paulo. né? É histórica. Tem a questão histórica, tem o maior porto dessa região aqui na América do Sul. Uma das cidades mais antigas do Brasil também. É uma cidade que tem uma importância na história política do país muito grande. Sim. E principalmente no lugar onde nasceu para o futebol o brasileiro mais conhecido do mundo, Sim. que foi o Rei Pelé. Sim. Tá entendendo? Então eu estava chegando num lugar inclusive na produção cultural e artística de homens como Sérgio Manberti, que eu coloquei o nome dele aí nessa sala, ele vivo, ele veio para inaugurar e estava presente nesse dia aí, como Plínio Marcos, eu coloquei o nome daqui, Escola Popular de Arte e Cultura Plínio Marcos, e que o filho dele, Kiko, eu disse, um dia se tiver um prédio aqui, vai ter esse nome, e que o filho dele, Kiko, me disse um dia, aonde meu pai estiver, tenho certeza absoluta que aqui é o lugar que ele se sente mais representado na cidade de Santos. Quem me falou isso foi o filho dele. Quer dizer, então, todos esses personagens, Nela Torraca, entendendo? Que eu conheci uma vez num evento que ele veio lá no Teatro Coliseu, que eu dei uma camiseta do Arte no Dique a ele. Eu não sei nem se essa foto está por aí. E que no ouvido ali dele eu falei, ele, pô, é muito importante, um dia desse eu quero ir lá. Eu digo, pô, mas isso aí vai demandar um tempo. Quer dizer, no Léo Maia, veja tantas expressões da teledramaturgia, do cinema brasileiro, do teatro, Cláudio Manberti, são naturais aqui de Santos. Gilberto Mendes, entendendo? Sabe? Chorão, o Charlie Brown, que muitas vezes eu convivi na minha época do Olodum, em programa Xuxa, Faustão,
Serginho Grossman, e outros tantos, foi mais ou menos na mesma tava época, o Lodum, né? e estava Charlie Brown lá, entendeu? Quer dizer, então, você não está chegando num lugar qualquer. Sim. Ou você não está chegando num lugar, chegou o Salvador da Pátria, que é uma coisa que eu acho um absurdo, você ficar sempre atrás de salvadores da pátria. Quer dizer, então eu sabia muito bem o meu papel e eu sabia muito bem aonde eu ia transitar, tá entendendo? E navegar. Sim. Quer dizer, então para isso você tem que respeitar os territórios. O Paulinho Ribeiro, quando veio aqui, falou sobre isso também, né? Que não é levar a cultura. Já existe muita cultura aqui, né? Sim. Na Zona Noroeste e tal. É só organizar aquela cultura, poder deixar as pessoas terem acesso àquela cultura de uma maneira civilizada, né? Exatamente. Não tá chegando aqui para trazer nada de novo. Pelo contrário, já existe muita coisa aqui que só precisa ser organizada, que precisa ter uma mão com uma maneira política organizada, maneira civilizada organizada, dá oportunidade para essas pessoas. Abrir portas, né? Exatamente, não é? Eu acho que assim, dentro assim, a coisa assim, para mim, que foi muito importante, tá entendendo? Essa coisa que eu fui treinado para isso, e além do mais, também a questão da minha personalidade, da minha maneira de ser, tá entendendo? Porque você tem que ser firme, tá entendendo? Na hora que você tem que ser, com educação, tá entendendo? E com respeito. Sim. Respeito, para mim, é uma palavra fundamental, né? Porque infelizmente o que a gente vê hoje no mundo é a falta de respeito. Sim. As pessoas não respeitam as outras, não respeitam as opções das outras, não respeitam a etnia das outras, não respeitam o gênero, não respeitam nada. Acabam nem se respeitando. Quer dizer, não respeitam a religião dos outros, não respeitam nada. Sim. E eu sempre cheguei pautando nesse sentido. Eu respeito. Eu quero ser respeitado, então eu tenho que respeitar. Isso uma orientação que eu passei para todos os meus filhos. Para você ser respeitado, você tem que respeitar. Então eu sempre respeitei tudo aquilo que eu estava me envolvendo. Todas essas regras não escritas também, né? Exatamente. Tem que saber ler essas coisas. E a capacidade de articulação. Sim. Tá entendendo? Quer dizer, eu que fui rotulado lá atrás como petista, tá entendendo? Quer dizer... cheguei aqui e construí, entendeu? Com as várias tendências ideológicas que no município, entendendo? Do Beto Mansur, porque você não vai chegar, e aí não, o cara foi o cara que primeiro acreditou, porque a partir do momento que ele, como prefeito, dá um documento, é porque ele acreditou naquilo que você passou para ele, que não era nada, não tinha nada. Mesmo porque se tu tiver... Não tinha nenhum projeto no papel. Sim. Se tu tivesse moralismo de partido, você não consegue desenvolver, né? E como eu sempre digo, acho que é fruto de políticas públicas. Foi fruto de políticas públicas do governo Lula, implementado ali pelo Gil e pelo Juca, entendendo? E depois, quando o Paulo Alexandre se elegeu prefeito, ele, numa conversa informal comigo, perguntou se eu acho que era um OS. Eu aí falei que não. Ele falou: você conhece o que é o OS? Eu digo: sei o que é um OS, mas a gente não tem esse... E aí eu procurei, ele fez: olha, avalie aí, analise de transformação, porque você pode entrar em editais do município, isso, aquilo, outro. Aí eu conversei com amigos meus, entendendo, lá na Bahia, gente da área social, gente da área econômica, sobre esse programa, né, que eu acho que foi criado aqui em São Paulo, não tenho muita... Aí todo mundo disse: olha, porque tinha algumas referências, né, negativas em relação a isso, como aquela máfia do sanguessuga que rolou uma vez, né, de OS da área de saúde, também uma na merenda escolar, de um OS da área de educação. Aí o pessoal disse: não, é uma coisa bacana, tá entendendo? Você é uma pessoa íntegra, tá entendendo? Sim. Porque é outra coisa muito importante, você tem que ter ao seu redor, por isso que eu digo, olha, o pessoal que cuida aqui da administração financeira, olha, não pode ter meia confiança, você tem que ter confiança total, tá entendendo? Sim. Quer dizer, porque como é que você vai centralizar e concentrar tudo na sua mão? A educação, a criação de projetos, a parte cultural, a organização, não tem como. Não vai andar. Você tem que ter pessoas de sua confiança ali desenvolvendo aquelas ações. Então, aí nós resolvemos nos tornar OS, esse desenvolvimento veio através de um programa que eu conheci, que chama Educação Integral, na área de educação, porque eu sempre digo: olha, tem que caminhar junto.
A visão de cultura do Arte no DIC não é só a arte, as linguagens. Não, é saúde, Sim. é moradia, alimentação, principalmente a educação. O Arte no DIC caminha junto com todos esses segmentos. Porque chama uma coisa, chama para outra Então, também, esse né? programa de educação, eu já conhecia ele e tudo mais, e aí cheguei e digo, olha, a gente tem que entrar nisso aí. E foi uma batalha, até a gente conseguir entrar, entendendo? Quer adicionar alguma coisa, Felipe? Não, é essa questão, né, desse entendimento amplo, né, e faz a diferença, É né? tanta Como você coisa. falou, né, caminhar junto, exatamente isso, porque se tu estiver seguro de onde você dorme, de onde você está, se você puder se alimentar, se você estiver bem de saúde, o restante flui, né? Você tem tempo para aprender consegue uma absorver, percussão, né? Você consegue absorver. Sim. Agora, se o jovem vem com fome, será que ele consegue absorver alguma coisa? Exato. Entendeu? É por isso que o trabalho aqui é muito mais profundo também, exatamente. né? Não é, você não está lidando com qualquer situação. Você tem que ter todo esse entendimento social por trás. É exatamente isso que você falou, é um trabalho. É um trabalho. E o trabalho você tem que pensar nisso. E vamos falar então agora de presente e futuro, um pouquinho. Como é que tá o presente e o futuro do Arte no DIC? Tá vindo aí uma viagem para Portugal, né? Fala um pouquinho sobre isso que está acontecendo agora, esse acordo que você fechou também com a Universidade de Coimbra, né, Zé? Olha, essa coisa de futuro, cara, é um negócio meio, entendeu? Quer dizer, porque ninguém prevê nada. Eu jamais imaginei Mas o que você gostaria? Assim, 30, 40 anos atrás, que um dia eu moraria na cidade de Santos, que um dia eu estaria desenvolvendo esse trabalho aqui e tudo mais. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Nunca imaginei uma porrada de coisa que eu passei, tá entendendo? Correto. Assim, a questão da objetividade, entendeu? Assim, eu vejo hoje que o Arte no DIC tem que se desenvolver nessa questão da tecnologia, né, entendendo? De criar isso e de buscar alternativas também para a autossustentação de determinadas funções, de determinados projetos daqui do Arte no DIC. Para a gente não ficar na dependência sempre de... Porque os convênios eles vão estar aí, né? O poder público precisa das organizações sociais para determinadas ações e intervenções. Então, isso eu vejo como, por exemplo, esse estúdio que está ali, o outro que vai ser complementado ali, como uma alternativa positiva, já que a gente não cobra nada das oficinas. Claro. Mas colocar esses dois produtos, né? Esses dois equipamentos, né? No mercado aí com valores infinitamente menores, mas inclusive para servir as pessoas da Zona Noroeste. Sim. E o trabalho, esse projeto lá em Coimbra, que teve a ajuda fundamental de João Neto, né, que trabalha com a gente na área de produção dos artistas de outras regiões no Som das Palafitas, que ele é bacharel em Direito, ele ganhou uma bolsa de estudo, ele está em Coimbra. Ele mora lá, né? Ele mora lá, ele foi morar lá, ele foi estudar em Coimbra, né? Foi fazer uma pós-graduação lá. E ele, nas conversas que ele teve comigo, né? Ele falou desse projeto que seria em parceria com o Olodum e com a cidade de Salvador. E teve um evento lá, né, da banda do Olodum Mirim, né, da Escola Criativa Olodum, com Armandinho. E aí eu no final do ano passado, né, uma das minhas filhas, ela fez um mestrado lá na Universidade de Amsterdã, e eu fui passar o Natal com ela, e João Neto agendou um encontro depois do Réveillon com o vice-reitor de cultura, né? Porque a Universidade de Coimbra ela tem os vários segmentos, tem um vice-reitor, tem um de educação, de cultura, provavelmente deve ter lá de alunos, essas coisas. Então ele marcou essa reunião com esse vice-reitor, onde eu apresentei um vídeo, né, do Arte no DIC institucional e também a conversa. E aí mudou. Ficou o evento, porque o João já tinha também conversado antes com a assessora, né? A Tereza, que é assessora da reitoria.
sobre o Arte no DIC, sobre a cidade de Santos. E aí nesse dia lá a gente conseguiu mostrar para eles, né, que seria mais importante fazer com Santos do que lá em Salvador, e porque é uma cidade que tem uma colônia portuguesa imensa, né, uma das famílias com mais poder aquisitivo da cidade é uma família portuguesa, de origem portuguesa. Todas as características, né, a portuguesa santista. É uma cidade que respira essa coisa lusitana, né? Sim, pra caramba. E o Arte no DIC, que tem a escola Plínio Marcos tem é diferente do que é a Escola Criativa Olodum. Sim. São informações diferentes, né? Os trabalhos diferentes. E aí eles se convenceram. Quer dizer, e aí no dia 27 e 28 de outubro, né? O evento é um ano em Coimbra, onde é discutido um tema, um ano em Santos, que será discutido outro tema. Ano que vem vai ser em Santos. Aqui, em Santos. E aí aí já foi um trabalho, isso foi de janeiro e a gente conseguiu consolidar isso. Vão ter, eles queriam convidar a Unifesp, né, por ser uma universidade federal. Eu falei para eles que não, que teria que ser com uma universidade santista, que é a Santa Cecília, que é uma universidade com uma mega estrutura e que poderia acolhê-los, tá entendendo? Eles pesquisaram e aí tem até alunos da Unisanta que estudam lá em Coimbra. O prefeito, que vai ser representado porque o prefeito hoje vai estar em Coimbra, hoje ou amanhã ele está chegando em Coimbra. Sim. Para uma outra tratativa que João Neto, inclusive, vai procurar encontrá-lo lá. Aí vai a secretária Célia Storino, né, que é de Turismo e Economia Criativa, que é um tema que vai ser discutido lá, tá entendendo? Vai um vídeo, não é, porque teria que ter um representante do Congresso Nacional, vai ter um vídeo, porque ele já está com a agenda fora do país no período, do deputado Paulo Alexandre, né, que é o presidente de Relações Exteriores e Segurança Nacional do Congresso, dessa comissão. Ele vai também mandar um vídeo e vai ter um representante da ministra Margarete Menezes, né, que é o presidente nacional do SFAM. Então vai ser um evento extremamente representativo. Vai ter, aí na parte que eu acho que vai apresentar, vai ter a apresentação do Coletivo Queirô, o nosso professor de marcenaria vai lá fazer um workshop com os alunos lá de construção de instrumentos musicais, que eu acho que já está desenvolvendo, que é outro produto que a gente vai divulgar para botar no mercado de trabalho, tá entendendo? Isso é muito legal. Autossustentação da escola de marcenaria, a médio e longo prazo, pagar monitores, pagar o próprio professor, tá entendendo? Óbvio. Tirar esse recurso daqui dos nossos convênios. Quer dizer, então, vai ser um grande evento. E em agosto de 2024 ele acontecerá aqui, a cidade de Santos vai receber, né? Provavelmente virão alunos de lá, de Coimbra, porque pelo que a gente teve que trabalhar aqui nessa organização, que é completamente diferente esse intercâmbio dos outros que o Arte no DIC participou. Entendeu? Isso você tem uma universidade que está entre as 3 maiores do mundo envolvida. A gente está abrindo um escritório lá, é isso ou não? Sim. E aí, paralelo a isso, entendendo? O João Neto, ele me falou, porque a gente tem uma experiência de um Arte no DIC na Europa, né? O Arte no DIC França, na cidade de La Ciotat, que momentaneamente, tem um tempo, né, que a gente suspendeu a conta bancária que a gente tinha lá e tudo mais, porque a gente percebeu também que a instituição ela continua lá, registrada nas leis francesas e tudo mais. Mas eu fiz um documento suspendendo nesse momento, porque a própria Ingrid, que foi a pessoa que construiu comigo essa questão internacional do Arte no DIC, ela se mudou para Marsella. Quer dizer, aí mudou todo aquele contexto, né? O Jorge Henrique, que quando foi logo para a França ficou em La Ciotat, também teve que ir para Marsella, porque La Ciotat é uma cidade balneária, então ela funciona muito no verão. E durante o ano, tá entendendo? É uma cidade que... Mas o escritório lá fazia o quê? Ele dava oficinas também? Ou
Não, ele tinha parceria com uma outra instituição com lá, universidade? Ateliê 13 não, em La Ciotat. Não, ela tinha tem uma parceria com o Ateliê 13, que eles vieram inclusive para aqui, vieram, não me lembro quantos. A proposta é mais um intercâmbio. Exatamente. 17 pessoas. E a de Coimbra vai ser a mesma coisa também? Não, Coimbra é outro contexto. Certo. O de Coimbra é o seguinte, tem um fundo com valores bem significativos, português, tá entendendo? Para investimentos em projetos sociais. Lá e fora, tá entendendo? Quer dizer, então, quando o João Neto chegou para mim e falou dessa ideia, né, de criar essa associação lá, da gente entrar também nesses projetos, tá entendendo? Legal. Então eu já me reuni com um advogado e com a contadora. Sim. Que quando chegar agora lá, eu vou ficar mais uns dias e em janeiro eu estou retornando para estabelecer a associação. Que legal. Entendendo? Então, eu passei... Esse é um alcance gigante, né? Importantíssimo, né? Importantíssimo. Não, muito legal. É num lugar que a gente, diferente de La Ciotat... A mesma língua, né? Então, além disso, eles têm já, porque lá em La Ciotat não tinha esse... Uma cidade balneária parece ser mais turística também, né? E lá tem esse contexto, né, de uma cidade universitária, como Santos é também uma cidade universitária. Sim. Então tem várias coisas, tá entendendo? E essa questão desse fundo, né, que a gente vai fazer projetos para captar, levando coisas daqui, não só a questão do Arte no Dique, porque é uma coisa ampla. Sim, então você pode trabalhar o aspecto cultural da cidade de Santos. Se troca de cidades mesmo, né? Exatamente. Não é só, o Arte no Dique foi só a entrada para algo maior, o Arte no Dique foi... Entendi, o carro-chefe. O organizador, juntamente com a prefeitura aqui e com a Universidade de Coimbra e a Câmara de Coimbra, porque Coimbra eles não têm prefeito, eles têm um presidente da Câmara. Quer dizer, que está todo no contexto. Esse vai estar lá, o ministro da Cultura português vai estar lá. Vai ser uma coisa, tá entendendo? E aqui toda essa representatividade. Mas a gente vai trabalhar também não só a questão do Arte no Dique. Não, entendi. Tá entendendo? Sim. Você vai ampliar. Sim. Tá entendendo? Tanto no evento aqui como no evento de 2025 que vai acontecer lá. Tá entendendo? A gente já ampliar isso com outras organizações. É uma troca sociais. cultural claro. sem barreiras, né? Exatamente. Porque não dá num negócio desse tamanho você colocar barreira. Não, e depois não o seguinte. Ser egoísta, né? Eu não trabalho olhando só para o meu umbigo, tá entendendo? A coisa tem que ser ampla. E o Arte no Dique está se expandindo dessa maneira também, né? Porque... Tá virando algo maior que só, eu diria assim, não sei se estou correto, mas me parece que tá virando maior que só aqui na Zona Noroeste, né? Tá virando uma da cidade já. Pois é, Ele entendeu? tá virando uma entidade da cidade, né? E isso sem nenhum aspecto de vaidade. Não, porque eu acho que assim, existem várias inclusive, comunidades, eu não trabalho assim, eu particularmente, eu não tenho vaidade para negócio de trabalho. Eu fiz, eu isso, eu aquilo, eu conheço, isso, não. Tá entendendo? Isso é um trabalho. Tá entendendo? Que eu me preparei para isso. E a iniciativa cultural, assim, que existiu aqui, tem que servir de exemplo para vários outros lugares que precisam de iniciativa cultural. Né? Exatamente. E é esse entendimento que os colaboradores daqui eles têm que ter. Sim. Porque eu acho que às vezes as pessoas não veem a dimensão e o tamanho do negócio. Tá entendendo? Então, quando as pessoas se dispõem a vir aqui, que nunca vieram antes, isso é verdade, eu tô falando porque eu já ouvi de outras pessoas que eu conversei, daqui, gente daqui. Quando os colaboradores eles têm que ter esse entendimento, sabe, da grandeza do negócio, tá entendendo? E organização social, isso é muito claro para mim, porque eu nunca tinha tido experiência antes. Eu era o trabalho social para mim era como funcionário público, porque o funcionário público é um agente social. Porque quem lhe paga é o povo, tá entendendo? Através dos impostos e tudo mais. Então você tem que ter essa consciência. E a minha formação toda, eu digo que foi mais no serviço público do que na escola. Tá entendendo? Porque eu entrei ali como estagiário numa instituição cultural que foi criada para restaurar e ressocializar o Pelourinho. E daí foi que eu fui olhando, observando, vendo e com quem as pessoas que eu convivi na época, né? Grandes intelectuais brasileiros que todo mundo ia para ali.
Aham. tá entendendo? Sim. Um governo, na época, de Antônio Carlos Magalhães, Antônio Carlos Magalhães. que com todas as suas, tá entendendo, situações aí, mas era um cara que tinha essa visão, tá entendendo, em relação à cultura, questão à arte, em questão à coisa da Bahia mesmo, tá entendendo? Eu não quero entrar em outros méritos. Não, Estou entendi. falando dessa questão aí que eu tive a oportunidade de conviver, É que de aham. ver ali naquele lugar que ia a Sim. Glauber Rocha, Sim. na sede do IPAC, ia a Glauber Rocha, ia pessoas intelectuais, Pascoal Carlos Magno, Sim. um grande intelectual do teatro, um grande homem do Sim. teatro brasileiro, o Van Jaffa, do cinema brasileiro, tá entendendo? Dorival Caymmi, A valorização da poeira. Jorge Amado, tá entendendo? Sim. Zélia Gattai, Sim. Gil, Caetano. As pessoas não conseguem entender a magnitude que existe quando você dissemina a cultura, né? Sim. Quando você bota esse polo que dissemina a cultura, o que, que aquilo traz para uma Sim. comunidade, para um ambiente, para uma cidade, Sim. né? E a questão da cultura popular lá na época, lá em Salvador, ali no Pelourinho, porque, olha, aqui, tá entendendo? Em todos os aspectos foi o que eu aprendi lá no Pelourinho. Outro dia eu estava conversando com um amigo, antropólogo, que o projeto assim que me deu visibilidade lá na Bahia, que foi criado, eu tive a ideia, mas foi criado por todo o contexto dos blocos afros, da capoeira, da questão da negritude, né, da cultura afro-brasileira, que a Bahia é a semente de todo esse processo. Sim. Aí e tudo mais, que foi o Centro de Cultura Popular do Forte do Santo Antônio, que hoje é o Forte da Capoeira. Foi restaurado e tudo mais, e é o Forte da Capoeira. E naquela época, quando a gente iniciou, foi com a capoeira. E aí, não sei quantos anos depois, um amigo me ligou e fez: você tá em Salvador? Eu digo: não. Ele fez: por quê? Ele fez: porra, cara, hoje vai ser inaugural da Forte da Capoeira. Lá no Forte do Santo Antônio. Sim. E eu fui chamado para falar, e o que eu vou falar lá é que uma pessoa que hoje não está aqui, e vou citar seu nome, foi que iniciou todas. Eu tinha 20 e poucos anos naquela época, mas eu já tinha esses pensamentos, essas ideias e tudo mais. E aí, os funcionários do IPAC, quando foi construído, quando foi criado, quando foi colocado ali no Pelourinho, os que, como os da Palafitas que trabalham aqui, eram os moradores do Pelourinho, que nunca tinham tido trabalho, que nunca tinha isso, que foram aproveitados ali. Então, foi exatamente aquilo ali que eu vi o professor Vivaldo da Costa Lima, né, um grande antropólogo brasileiro, respeitado mundialmente, que foi o primeiro diretor do IPAC, que ele teve essa visão, que eu... Aqui foi a Você mesma implementou coisa. aqui. A mesma coisa. Aí você vê o amor que existe aqui dentro, né? Dá oportunidade para as pessoas daí das Palafitas, Sim. que nunca tiveram emprego regular. Sim. Mas essas pessoas, elas têm que respeitar o seu trabalho. Essa oportunidade que foi dada. O Felipe mesmo Sabe? é daqui da Zona Noroeste, né? Sou da Zona Noroeste. O Marcos, o Sim, Marcos, e quem se preparar, Bruno. se preparar, Lívia, não é né? você Lívia. oferecer: vou dar o trabalho aqui para o pessoal de limpeza. Não. Se prepare. Sim, não, eu entendi. prepare. Você não está fazendo caridade. Exatamente. Não é caridade, eu entendi. Não é Exatamente, caridade. se prepare. Isso tem que mudar esse pensamento, não é caridade, Exato, né? E a importância é a mesma. A importância do pessoal que está aqui na limpeza, na portaria, Sim, eu entendi. é tão importante quanto a presidência. Sim, eu Você tá entendi. entendendo? aham. Quer dizer, e essa é a visão que as pessoas que trabalham aqui têm que ter em todos os escalões, tá entendendo? A Você importância. tem que saber como lidar, saber como conviver, tá entendendo? Saber como você vai administrar, tá entendendo? Porque são pessoas que sofrem no dia a dia muito mais do que outros que moram em outro determinado lugar. Com Porque na certeza. hora do vamos ver, quem é que paga a conta? Sim. Tá Sim. entendendo? Da violência, de uma porrada de coisa que a gente vê por aí. Isso eu ia perguntar, Entendendo? como é que você lida, como é que o Instituto lidar com essa outra parte, né? Que a gente está numa área aqui que é dominada também por facções criminais e tudo mais. A aceitação foi tranquila? Como é que foi esse processo também? Olha, cara, eu sou uma pessoa que combate a hipocrisia. Tá Aham. entendendo? Então é o seguinte, você tem que ter consciência de saber que tem uma coisa estabelecida ali, que é um problema de Estado. Aham. Tá Certo. entendendo? Porque muita coisa poderia ter sido resolvida, mas outros interesses, infelizmente, breca, tá entendendo? E bloqueia Uhum. esse tipo de discussão lá no Congresso, seja lá onde for. Aham. Tá entendendo? Então você tem que saber dessa realidade, você tem que saber de como você vai chegar, tá entendendo? Sem abrir mão da sua independência, tá entendendo? Sem abrir mão da sua É autoridade. porque você tem uma independência não é aqui. autoritarismo, Aham. é autoridade. Sim, eu entendi. Entendeu? Aham. E respeitando um negócio que está aí, Uhum. tá entendendo? Que está estabelecido
e que se está aí é porque foi permitido que se estivesse aí. Porque não sou eu que vou entrar nesse contexto. Eu não sou jurista, eu não sou polícia, eu não sou... Tá entendendo? Sim. Eu trabalho na área cultural. Então, é você saber como você fazer essa gestão, como você administrar, tá entendendo? Sem entrar em confronto. Sem abrir mão da sua independência, Sim. sem abrir mão dos seus objetivos. Sim. E sem... Então, só o trabalho é que demonstra isso aí. Então, quando as pessoas veem e observam o quanto há de retorno, tem um bom prato aí, foi o Arte no Dique. Correto. Não vinha ninguém, foi o Arte no Dique. Uhum. O prefeito demonstrou a vontade e tudo mais. Se o Arte no Dique não cedesse o seu terreno, não teria. Uhum. Vai ter uma policlínica aqui. O papel do Arte no Dique, de pedir, desde a época do Paulo, tá entendendo? Uhum. De que tinha que ter uma unidade de saúde aqui, Uhum. tá entendendo? E que está se consolidando, porque já vai Sim. iniciar a obra, ou já iniciou. Foi o Arte no Dique, tá entendendo? Sim. A escola de marcenaria, de você oferecer uma profissão que está em falta no mercado, foi o Arte no Dique. Sim. Uma escolinha de futsal onde vai se formar cidadãos jogadores, Sim. foi o Arte no Dique. Os jovens que estão hoje na Europa, como músicos, que não são mais um na multidão, nas regiões onde eles escolheram para morar e viver e formar família, Uhum. foi o Arte no Dique. Sim. Quer dizer, então, isso aí repercute, Sim. tanto na praia Quanto como na aqui. comunidade, de uma Perfeito. forma positiva. Legal. Felipe? E eu tenho que ir. Vamos finalizar, vamos finalizar. Tem alguma coisa a adicionar? Não, é exatamente isso que o Zé falou, né? É você ver jovens da periferia, né, da cidade de Santos abrindo o Congresso da Unesco. É simplesmente isso, Sim. sabe? E essa resposta que a gente dá através do trabalho é feita aqui na instituição. A oportunidade dada, né? É. O acesso dado faz derrubar Sim. barreiras. Entendeu? E a gente tem tanta coisa que a gente não falou, né? Que não vai dar. O meio ambiente, né? O Zé? som A das gente- palafitas, som das palafitas. enfim, tem muita história aí pra contar, mas acho que isso fica pra uma próxima. Zé, então vamos fechar aqui. Vamos. Felipe, eu queria te agradecer pela junto. a gente estar aqui tendo a oportunidade de documentar essa conversa, que eu acho que é importante até no contexto histórico, Sim. tá? Então eu acho isso muito legal que foi feito aqui hoje. Zé, obrigado aí por estar Valeu, dando obrigado. seu tempo. Tamo junto. E para quem estiver nos ouvindo, segue a gente no Arte no Dique TV e nas plataformas de streams. E obrigado à Sabesp. Valeu! Vou te mandar mensagem.